Navios fantasmas existem? Você certamente já deve ter visto em filmes, livros ou qualquer veículo de cultura pop várias referências a esse tipo de embarcação macabra. Esse vídeo aqui muito provavelmente não vai esclarecer a sua dúvida, mas vai deixar você muito mais curioso sobre o assunto. Oi você que me assiste, eu sou o Thales Lima, o Príncipe Sky, e você está no meu canal. E hoje eu te convido a embarcar comigo em uma das mais misteriosas histórias que a internet já popularizou. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo se você ainda não me conhecia. Eu faço vídeos de vários temas, incluindo vídeos como esses aqui, de mistérios, curiosidades. Tem uma playlist aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo. Se você quiser conferir os outros vídeos, clica nela depois, mas só depois que assistir esse vídeo aqui. E por favor, se o assunto te interessou, fica até o final do vídeo para você entender todas as informações que existem e também o que não existe de certo sobre esse assunto. Prepara aí o seu lanche, pega sua pipoca aí ou qualquer coisa que você goste de comer, porque vai valer a pena assistir esse vídeo até comendo alguma coisa. Eu prometo, vai ser interessante, fica até o final que vai ser legal. Eu te convido também a me seguir nas minhas redes sociais, que estão passando aqui embaixo agora, e se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você não gostar, você pode retirar sua inscrição depois. Clica aqui em se inscreve, dá uma chance pro canal que eu acho que você vai gostar. Mas sem ficar enrolando mais, eu tenho que contar uma história antes de a gente começar a se aprofundar nesse vídeo. Essa história já foi contada e recontada várias vezes na internet ao longo dos anos, em vários veículos diferentes, vídeos, blogs, porém geralmente existe pouco aprofundamento nela, porque também existem poucas informações. Nesse vídeo aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, o máximo que é possível, para tentar descobrir o máximo de informações que a gente teria condições de descobrir e tentar chegar aí a pelo menos uma teoria do que pode ser verdade ou não. Então vamos voltar a 1947 ou 48, porque a história não tem exatamente uma data definida, mas ela teria acontecido mais ou menos entre esses dois anos. A história conta que entre junho de 47 ou fevereiro de 48, mais ou menos nesse período, dois navios norte-americanos estavam navegando ali pelo Estreito de Malaca. O dia supostamente estava tranquilo, o céu estava limpo, sem nuvens, o mar estava calmo, quando de repente eles recebem uma mensagem de socorro vindo de um navio que estava a algumas milhas dali. A mensagem captada estava cifrada em código Morse, que é um código muito utilizado na navegação. E quando ela foi ouvida pelos tripulantes, todo mundo ficou apavorado. Após decifrada, a mensagem dizia: SOS do Auram Midan. Pedimos socorro a qualquer embarcação próxima. Todos os oficiais e o capitão estão mortos na sala de controle e na ponte. Provavelmente toda a tripulação está morta. As últimas palavras não tinham como ser decifradas, por algum motivo a pessoa que mandou essa mensagem não conseguiu mandar muito claramente, mas somente mais duas foram decifradas, que eram as palavras "eu morro". Assim que terminaram de ouvir a mensagem, então, completamente apavorados, os tripulantes das duas embarcações dirigiram as embarcações deles para a posição onde se encontrava o tal SS Auram Midan. E a embarcação que chegou lá, de acordo com a história, foi o SS Silver Star. Bom, os tripulantes então abordaram o navio que tinha pedido socorro, que estava completamente calmo, o convés dele estava completamente vazio, ninguém se movimentava lá dentro. Quando eles conseguiram entrar na embarcação, as cenas eram aterrorizantes. Todas as pessoas que estavam dentro do navio realmente estavam mortas e com uma expressão de puro pânico no rosto. Elas tinham os olhos arregalados e a boca aberta como se tivessem se assustado muito com alguma coisa, e os braços também estavam de prontidão, como se eles estivessem preparados para tomar alguma ação, mas não tiveram tempo porque infelizmente faleceram. Até mesmo o cachorro de bordo, o mascote, que era um pastor alemão, também foi encontrado morto em situação semelhante. Nenhum sinal de luta corporal, nem nenhum tipo de violência física, somente pessoas mortas inexplicavelmente. Os tripulantes do Silver Star também tentaram rodar pelo navio para ver se tinha algum sobrevivente e se a pessoa que mandou a mensagem poderia estar viva ainda. Afinal de contas, se alguém enviou aquela mensagem, poderiam ter sobreviventes. Mas ninguém foi encontrado e o capitão do Silver Star então tomou a decisão de rebocar aquela embarcação junto com o Silver Star para investigar mais aquele mistério e tentar descobrir o que tinha acontecido. Só que, infelizmente, não foi possível. Assim que os tripulantes do Silver Star começaram a fixar as correntes e atar as amarras, começou um grande incêndio no compartimento de carga e eles viram que era suicídio continuar ali. Se eles rebocassem o navio junto com o navio deles, provavelmente os dois afundariam. A tripulação do Silver Star, então, abandonou às pressas a embarcação, soltou as amarras, várias explosões começaram a acontecer e quando eles já estavam a uma distância considerável, eles simplesmente viram o SS Auram Midan afundando
com todos os seus segredos guardados possivelmente para sempre. Diversas teorias foram criadas sobre como esse navio teria afundado e qual teria sido o real motivo do que aconteceu com ele. Muitas pessoas afirmam que algum evento paranormal aconteceu, muitas outras afirmam que provavelmente algum tipo de problema na carga levou as pessoas a se envenenarem e morrerem. Nunca ninguém chegou a uma conclusão, mas como a história é muito nebulosa, ela é recheada de teorias, algumas delas até bastante viajadas, tipo envolvendo aliens, e tudo que se sabe dela é o que está exposto nessa história. Será mesmo? Essa história vem sendo contada e recontada, como eu falei no começo do vídeo, na internet há muitos anos, mas os primeiros registros dela não vêm da internet. Agora a gente vai tentar começar a entender de onde ela pode ter vindo e se ela é real ou não, porque existe também um certo ceticismo sobre se essa história realmente aconteceu. A gente está falando de um período muito remoto da comunicação e do registro de informações, então é muito difícil que todas as informações precisas fossem transmitidas naquela época e estejam guardadas até hoje. Mas a história desse navio tem fontes que precedem muito a internet, então ela com certeza não é mais uma creepypasta aleatória como algumas que tem por aí. Várias das histórias de terror que a gente está acostumado na internet, na realidade, foram criadas pouquíssimo tempo antes de ficarem populares. É só você dar um tracking no Google que você percebe. Não é o caso dessa. Essa vem sendo contada muito tempo antes e tem registros dela bem mais antigos. Bom, apesar de ser muito sinistro, a gente não tem confirmação nenhuma a respeito do que aconteceu de verdade ou não. Essa é uma história contada de forma meio descontextualizada, com poucos detalhes e que tem mais de uma versão dela circulando por aí. Muita coisa que a gente está ouvindo aqui pode ser verdade ou pode não ser. E nesse vídeo aqui a gente vai tentar justamente se aprofundar um pouco mais nos detalhes que a gente tem como descobrir sobre ela. A primeira vez que essa história foi contada em algum veículo de imprensa e veio a aparecer para o público foi por um jornal holandês chamado De Locomotive. Esse jornal escreveu uma série de 3 artigos entre fevereiro e março de 1948. A história contada de acordo com a Wikipedia foi basicamente a mesma história que a gente conhece, com algumas pequenas diferenças que fazem sim significado. Por exemplo, o nome do navio que teria encontrado o Oran Miran não é citado em momento algum nessa primeira versão da história. Aparentemente ela também não afirma se são 2 embarcações ou se foi apenas uma que recebeu a mensagem do navio pedindo socorro. O local do encontro das embarcações é descrito como 400 milhas náuticas a sudeste das Ilhas Marshall, mas talvez o mais interessante esteja no segundo e no terceiro artigo escritos, porque eles afirmam que um sobrevivente desse acidente foi encontrado algum tempo depois e relatou o que teria acontecido. Esses 2 últimos artigos descrevem as experiências desse homem enquanto ele viveu aqueles momentos de horror e afirmam que ele foi encontrado justamente nas Ilhas Marshall por um missionário e por nativos, em um atol da região. Esse homem mencionado seria uma pessoa da Alemanha e ele deliberadamente teria afirmado que esse navio estava evitando as autoridades, carregando coisas perigosas e que a carga dele de ácido sulfúrico estava mal estivada, mal acomodada e que teria sido isso que causou o acidente. O navio teria saído de um pequeno porto chinês que não tinha nome e estava realmente tentando fugir de qualquer fiscalização. É num porto muito pequeno que hay na Bahia. Mano, ninguém vai pegar essa referência, que droga. A história se encerra dizendo que esse homem morreu logo após contar a história toda, não deu mais nenhum outro detalhe, provavelmente ele tenha morrido em decorrência do que aconteceu com ele no acidente, e daí por diante não se sabe mais nada. A Wikipedia cita 3 fontes para essa informação, mas os 3 links que são colocados lá estão fora do ar, eu tentei checar os 3, mas nenhum deles funcionou. E bom, o que foi dito nessa história do jornal, em alguns pontos faz sentido, mas em outros falta muito pedaço nas informações. A história de que o navio teria afundado por causa de um problema com a carga e que isso teria matado a tripulação daquela forma também parece fazer bastante sentido. Eu não tenho legitimidade para afirmar se um tipo de morte por envenenamento ou sufocamento causaria exatamente esse tipo de reação. Porém, eu acho que se você imagina a forma como as pessoas foram encontradas e a forma como uma pessoa se sentiria morrendo envenenada ou sufocada, faz algum sentido sim. Isso também nos leva ao fato de que o navio, supostamente de acordo com o tal sobrevivente que teria sido encontrado nas Ilhas Marshall, estava fugindo das autoridades e carregando material ilegal ou perigoso. As 2 coisas meio que se completam, porque faz sentido que eles estivessem levando uma carga perigosa de uma forma mal acomodada, talvez por ser contrabando, e aí em decorrência do mau acondicionamento acabou acontecendo alguma ruptura, algum acidente, espalhou-se aquele veneno, as pessoas morreram sufocadas, a embarcação ficou completamente sem comando e acabou acontecendo um incêndio
incêndio também, em decorrência da carga ter vazado, parece fazer sentido. Porém, tem outras partes nessa história aí que estão muito estranhas. Para começar, tudo que o jornal fala a respeito do tal homem é completamente nebuloso, porque dizem que ele foi encontrado nas Ilhas Marshall. Se você olhar a localização do Estreito de Malaca e olhar também a localização das Ilhas Marshall, você vê que a região é próxima, mas não é informado como esse homem teria sobrevivido. Aparentemente, ele não pode ter sido resgatado pela embarcação que foi verificar o que aconteceu com o Oram Midan, porque, de acordo com a história, o navio saiu de lá sem resgatar ninguém e simplesmente viu a explosão da embarcação e foi embora. É muito improvável que ele tenha ido nadando ou tenha sobrevivido em cima de alguma tábua, no melhor estilo Rose do Titanic, a muitas e muitas milhas náuticas até chegar em alguma praia. O tal missionário e os nativos que teriam resgatado ele não contaram para o jornal, aparentemente, como isso teria acontecido. Esses furos todos fazem essa história parecer muito difícil de ter realmente acontecido dessa forma. Porém, até por ter acontecido há muito tempo atrás, fica muito difícil a gente saber se realmente carece de mais informações porque não é verdade ou porque não foram passadas mais informações. A gente não tem como, por exemplo, saber como teria sido a conversa entre o autor e o missionário. O autor do artigo foi um homem chamado Silvio Cerri, de Trieste, da Itália. Pode ser que a conversa entre eles tenha sido por carta ou por telefone e eles nunca tenham se encontrado. Eu não sei, o artigo não menciona isso e as fontes, como eu falei, estão quebradas. Ficam aí, então, muitas perguntas sem resposta depois desse artigo e, inclusive, o próprio jornal concluiu o artigo afirmando: essa é a última parte de nossa história sobre o mistério do Oram Midan. Devemos repetir que não temos quaisquer outros dados sobre esse mistério do mar. Também não podemos responder a muitas perguntas não respondidas na história. Pode parecer óbvio que este é um romance emocionante do mar. Bom, com o passar do tempo, essa história foi sendo um pouco modificada e foram sendo acrescentados outros detalhes que a gente também não tem como saber a origem exata. Um deles é o próprio nome da tal embarcação, SS Silver Star, que teria encontrado o navio Oram Midan e teria tentado resgatar pessoas lá dentro e rebocar o navio. Como eu falei, o nome não é mencionado naquele primeiro artigo lá de 1948, mas em algum momento ele passou a ser adicionado a essa história. Bom, a maioria das fontes online que eu encontrei fazendo um tracking no Google buscando pelo nome do SS Oram Midan e do Silver Star juntos, aponta para a existência desse navio com esse nome já em todos eles. Mesmo as fontes mais antigas, se você procurar você vai encontrar artigos, por exemplo, de 2007, 2009, 2011, que já mencionam que uma embarcação chamada Silver Star tentou resgatar o Oram Midan. Bom, será que se a gente procurasse por esse navio a gente conseguiria encontrar alguma informação? Porque sobre o próprio navio naufragado não existe praticamente nada. Não há sequer registros de que ele tenha sido construído ou entrado em qualquer tipo de registro oficial. Isso torna a possibilidade da existência dele um pouco mais suspeita, porém bate um pouco com a descrição do alemão, que disse que o navio fugia das autoridades. Talvez esse não fosse nem o nome oficial dele, talvez ele andasse com esse nome para não ser pego. Bom, pensando assim, eu fui atrás então de procurar pelo nome do navio Silver Star, mas infelizmente eu não encontrei nada que pareça muito interessante. Se você fizer buscas bem específicas sobre as palavras Silver Star atreladas a navio, você vai encontrar algumas embarcações bem mais recentes e que não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu encontrei duas fontes que mencionam dois navios construídos já nos anos 2000 e as duas vêm de um site chamado Marine Traffic. Absolutamente não pode ser o nosso Silver Star. Um site chamado WEM, Western Australian Museum. Tem um registro que parece mais interessante de um navio australiano chamado SS Silver Star, de 1936. Só que as coincidências param por aqui porque eu descobri que 1936 foi o ano em que esse navio se perdeu. Ou seja, não tem nada a ver. Bom, talvez a última coisa concreta que a gente poderia encontrar sobre esse navio, SS Oram Midan, seriam imagens. Porém, em todas as fontes de qualquer informação a respeito dessa história, nenhuma das imagens que tem lá a gente pode dizer que seja real. Algumas delas, inclusive, são descaradamente falsas. A maior parte dos artigos normalmente coloca fotos e imagens de navios naufragados aleatórios ou artworks, imagens desenhadas, que não são reais. O Google Instant também completa a pesquisa SS Oram Midan Bodies, ou seja, corpos, mostrando que muitas pessoas que já pesquisaram por isso tentaram achar imagens das pessoas que teriam morrido lá dentro. E geralmente os artigos que mencionam essa história costumam postar 3 fotos em específico como sendo fotos para ilustrar o que teria acontecido, mas nenhum deles costuma dizer claramente se aquelas fotos são reais ou se são meramente ilustrativas. Eu vou deixar a minutagem do vídeo aqui se você não quiser ver essas fotos porque elas são um pouco chocantes, e eu espero que o YouTube não implique pelo fato de que eu vou colocar essas fotos aqui. Bom, se não tiver foto nenhuma é porque o vídeo deu pau com a foto e eu tive que tirar para não ter nenhum problema com o meu canal. Não tem nada de explícito, mas é um pouquinho desconfortável, inclusive para mim foi desconfortável. Se você não quiser ver, tá aqui o minuto do vídeo para o qual você tem que pular. Bom, vamos mostrar agora então as 3 fotos que existem e falar um pouco sobre elas. Bom, uma das fotos que aparece muito é essa aqui, que apresenta uma pessoa em condições semelhantes,
mas ela não tem absolutamente nada a ver com o caso do Oran Midan. Na realidade, essa foto aqui é de uma história chamada Incidente do Passo Dyatlov. Foi um acontecimento que resultou na morte de 9 esquiadores ao norte dos Montes Urais, na antiga União Soviética. Isso foi por volta de 1959. Essa foto aqui é falsa, não tem nada a ver. Essa outra foto aqui eu não encontrei nenhum registro sobre ela, dela ser verdadeira ou falsa. Porém, eu acho que é muito óbvio, se você olha os detalhes dela, que isso aqui é uma arte. Se alguém aí nos comentários souber mais sobre essa foto aqui, por favor, me diz o que é, pode colocar a informação aqui. Quem sabe num vídeo futuro, atualizando o tema, eu posso adicionar essa informação também. A última das três, essa aqui, pra mim, é inclusive a mais desconfortável de todas, é a que eu mais achei relacionada a esse tema. E essa foto aqui tem uma coisa interessante sobre ela. Nas pesquisas que eu fiz por data no Google para tentar fazer uma engenharia reversa e tentar chegar às origens dela, os resultados mais antigos de pesquisa que apontam para alguma relação entre ela e o SS Oran Midan vem de mais ou menos 2013 e 2014, sendo que essa história é muito anterior a isso dentro da própria internet. Acho que isso deixa claro que essa imagem aqui dificilmente é real, dificilmente foi tirada dentro do navio, até porque não existe nada que afirme se houve alguma imagem tirada lá dentro ou não. Eu não sei se é uma arte ou se é uma foto tirada num outro momento. Se você tiver alguma informação a mais sobre ela, inclusive, deixa aqui nos comentários também. E bom, para além de tudo isso, o que se sabe é muito pouco. A própria Wikipedia cita uma pesquisa feita com a Marinha Mercante, que incluiu vários países, inclusive a Holanda, que é o país que supostamente teria sido o país de origem desse navio, e que essa pesquisa não encontrou nenhum registro, como foi falado anteriormente, de nada ligado a um navio com esse nome. Então a Marinha Mercante, inclusive, acredita que essa história provavelmente é falsa. As hipóteses que eu citei aqui do navio usar um nome falso, ou até não ter sido registrado, eu acho que ainda são possíveis. Não digo que prováveis. A Wikipedia também cita as 3 teorias mais aceitas a respeito do que teria acontecido com esse navio no caso da história ser real, que são uma carga perigosa que acabou se acidentando, envenenamento por monóxido de carbono ou atividades paranormais. O artigo afirma que o Oran Midan poderia ter sido envolvido em operações de contrabando de substâncias químicas, tais como uma combinação de cianeto de potássio e nitroglicerina. Essas teorias afirmam que a água do mar teria entrado por algum buraco no casco e em algum momento teve contato com essas substâncias, reagindo muito mal, provocando explosões e quebras dentro do compartimento de carga. As pessoas dentro do navio teriam se asfixiado e morrido, e o acidente teria se encarregado de afundar o navio. Essa teoria basicamente repete aquilo que a gente já tinha falado, porém também tem a teoria do monóxido de carbono, e essa afirma que talvez um acidente com a caldeira do navio teria provocado as mortes. Em algum momento, um acidente dentro da caldeira do navio teria provocado um escapamento de monóxido de carbono que teria envenenado as pessoas todas a bordo. Com a caldeira fora de controle, o navio teria se acidentado e explodido. Já a teoria de uma situação paranormal teve destaque em vários jornais, revistas e mídias a respeito desse tipo de assunto. Alguns autores que são entusiastas desse tipo de tema e desse tipo de teoria acreditam que um tipo de maldição poderia ter acometido o navio, ou mesmo que OVNIs, aliens, seres de outro planeta, poderiam ter provocado as mortes de alguma forma que a gente, que é ser humano, não tem como explicar. E a principal prova que eles usam sobre isso é justamente a ausência de provas a respeito do que teria matado toda a tripulação. Porém, vale lembrar que também há um vácuo de provas a respeito da própria existência do navio, então a gente não pode dizer nem que a história de fato aconteceu. Bom, Sky, isso provavelmente significa que essa história toda é um grande bait e provavelmente é falsa, não é? Talvez sim, talvez não. Porque eu acho que uma última informação que vale a pena ser mencionada é que a CIA norte-americana, tem documentos que comprovam o envolvimento de alguns de seus agentes em investigações sobre esse tema. Porém, é preciso lembrar que a gente está falando de um evento muito pregresso e que as investigações que teriam ocorrido também são muito antigas. O documento comprovando o envolvimento de agentes da CIA numa investigação foi deixado por um site chamado navegandopeloestige.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição também. De acordo com esse site, em 2003, o site oficial da agência publicou essa carta, que eu não sei dizer se está completa ou não, parecem estar faltando pedaços dela, mas a investigação data de 1959, quer dizer, mais de uma década depois do suposto acontecimento e muito tempo atrás em relação a hoje em dia. Bom, essa carta foi trocada entre 2 agentes da CIA e o agente que escreveu fala sobre desaparecimentos de navios e acidentes náuticos e cita o Oran Midan, inclusive fazendo um breve resumo da história, e em sequência ele afirma que a história do Oran Midan poderia ser uma prova de que eventos paranormais acontecem, porque não tem nenhuma explicação. Também não teve muito ceticismo envolvido na forma como o agente da CIA interpretou a situação. Porém, a gente também não pode descartar a possibilidade, como eu sempre digo aqui, de coisas que estão fora do nosso alcance estarem acontecendo. Só que a forma como ele fala do assunto parece legitimar um certo entusiasmo desse agente pelo tema. De certa forma, eu acho que ele acreditaria que a história do Oran Midan sendo verdadeira, ele conseguiria confirmar que eventos fora da nossa compreensão humana acontecem. E muitos
anos depois, eu acho que a gente pode afirmar que na realidade não, porque o que se sabe sobre esse acidente é muito pouco, se é que ele realmente aconteceu, e se tiver realmente acontecido, o mais provável é que o que tenha levado o navio a naufragar tenha sido realmente um acidente ou com monóxido de carbono ou alguma carga perigosa. Mas esse não deixa de ser um registro interessante de que um oficial da CIA esteve envolvido nessa história em algum momento. A fonte do site da CIA, que foi deixada também pelo Navegando pelo Stige, eu tentei acessar, porém, hoje em dia, o documento PDF não está mais válido, infelizmente a página redireciona direto para a página inicial do site da agência, mas a carta que eu mostrei aqui para vocês também vai aparecer lá no site, então se vocês quiserem, clica lá e vai ler o artigo deles também, que é muito bom. Mais uma vez, como já está se tornando tradição aqui nessa série, a gente vai terminar mais um vídeo com a conclusão de que não há conclusão nenhuma. Até o presente momento é impossível afirmar se esse navio existiu, se ele não existiu, se ele naufragou dessa forma ou não, se de fato o que levou ele a naufragar foi um acidente ou se foi algum evento incompreensível para nós seres humanos. Nenhum dos envolvidos na história tem como estar vivo mais, e inclusive as pessoas que foram citadas como os tais missionários e a pessoa que teria sido encontrada, o alemão, que era parte da tripulação, também se sabe muito pouco sobre eles e praticamente não tem como a gente ir atrás disso. A história do Oran Midan, sem sombra de dúvida, é um dos mais aterrorizantes contos a respeito de navios e naufrágios aí que a gente tem, e no mínimo o valor dela é muito grande por ter sido uma história que conseguiu um alcance muito gigantesco. Seja verdade ou seja mentira, é mais uma história que com certeza vale muito a pena a gente debater, investigar, e é um mistério muito interessante, mais um desses que eu trago aqui para vocês no canal. Esse vídeo até agora foi o que mais demandou pesquisa para mim, então eu espero que vocês tenham gostado dele. E mais uma vez, o campo de comentários aqui fica aberto para todo mundo debater teorias, falar o que acha que pode ter acontecido ou acrescentar informações que eu não tenha colocado aqui no vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui, então eu espero que todo mundo que começou a assistir tendo a expectativa de ver uma história legal tenha gostado dele, tenha gostado da forma como eu abordei. Mais uma vez eu vou deixar as minhas redes sociais aqui, se vocês quiserem me adicionar, me seguir, falar sobre esse assunto ou sobre outros também. Sejam muito bem-vindos lá, eu estou aberto para conversar com todo mundo. E claro, se mais alguma informação interessante a respeito desse assunto vier à tona algum dia, cabe uma parte 2 aqui também no canal, a gente pode falar novamente sobre esse assunto no futuro. Muito obrigado a todos vocês que assistiram então, e a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo mistério ou curiosidade, a próxima vez que a gente se encontrar aqui. Tchau!